É muito bom estar na igreja novamente, depois de muito tempo, né? Já revi nesse período que estou aqui alguns amados também, e fico feliz de estar aqui com vocês, de estar voltando a servir nessa igreja novamente. E procurei o Júlio, conversei com ele, falei, estamos aí para servir, né? Estamos aí para ajudar, né? Acho que alguns já me viram por aqui, né? E vão continuar vendo um bom tempo aí. Espero que não enjoe de mim, né? Mas eu vou estar por aí. Amados, nessa noite, eu gostaria de pensar com os irmãos no livro de Lucas 9, 23. Nós vamos dar uma passeadinha um pouco na Bíblia, mas vamos começar em Lucas 9, 23. A palavra do Senhor diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É um convite que Jesus faz num momento muito importante. Ele está ali falando a respeito da ressurreição e ele lança esse convite. Mas antes de nós falarmos desse convite, vamos falar um pouquinho da pessoa de Jesus. Jesus chega em uma época em que havia uma sociedade instalada, nós tínhamos muitas religiões pagãs, havia naquela região reinos, tá? Impérios, então havia uma sociedade formada, havia uma maneira de se pensar, havia uma filosofia da época, uma sociologia da época, a maneira como as pessoas pensavam e agiam. E Jesus chega naquele lugar, vendo toda aquela situação, e Jesus, ele estabelece o contraditório. Ele chega para mudar a situação. E os amados sabem, quando nós nos deparamos com uma situação em que exige mudança, uma mudança que vem de nós, a mudança principalmente interior, ou até mesmo a exterior, e isso vai gerar uma série de conflitos. E a época de Jesus, como agora, não foi diferente. Jesus chega ali e já chega mudando as coisas. E quando ele começa a fazer essas mudanças, muitas pessoas não vão gostar das mudanças que ele começa a fazer. Então essa mudança que Jesus faz, essa provocação, é uma provocação já planejada. Jesus não brincava em serviço, ele chegava e falava o que ele tinha que falar, não tinha papas na língua. E com essa postura de Jesus, ele vai arrumar uma série de inimigos. Então, essa situação, qual era a situação do povo? O povo era tratado pior do que animal, o povo era escravo. Nós tínhamos uma escravidão instalada, as pessoas eram vendidas como escravo naquela região. Ou seja, em todo aquele lugar onde Jesus estava, nós tínhamos essa situação. Havia os religiosos, haviam governadores, haviam outros grupos. Então, haviam muitos interesses. E Jesus chega nesse lugar. E, de cara, Jesus chega e fala, eu sou. Eu não vou estabelecer uma ordem cronológica, mas Jesus chega e fala, olha, eu sou. A pessoa fala, mas quem é esse cara para chegar e falar, eu sou? Mas ele chega e fala, eu sou. E a partir do momento que ele estabelece e fala, eu sou, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão dele aqui na terra. Por que ele estava aqui? Qual era o tempo que ele tinha? O que ele tinha a fazer? E quando Jesus chega e fala, eu sou, ele não chega e fala, eu sou, e para. Não. Ele fala assim, eu sou, e começa a fazer. O que Jesus começa a fazer? Jesus chega e começa a fazer coisas que as pessoas não faziam. Então ele chega e começa a curar os enfermos. Jesus chega, anteriormente, vence a tentação do inimigo. Deus vai curar o paralítico, cura o cego. Deus vai ressuscitar o filho de uma viúva. Deus vai fazendo milagres. Um milagre atrás do outro. E ele começa a mudar de maneira vagarosa, ele começa a mudar aquela situação. E os poderosos da época começam a ver isso. Começam a ver essa mudança. E Deus chega no momento em que ele começa a falar da ressurreição.
E aí esse burburinho começa a correr de milagres, de uma série de coisas que Jesus começa a fazer, isso começa a chegar aos ouvidos dos poderosos da época. Assim como hoje também, não é diferente. Quando Jesus chega e começa a fazer uma revolução na vida de qualquer pessoa, nós vamos ter também esse burburinho. Porque a mesma situação que nós tínhamos naquela época, nós temos hoje também. Muitas coisas evoluíram, a ciência evoluiu, uma série de coisas evoluiu. Mas a maneira de Jesus agir, ela não o quê? Ela não mudou. Então, quando Jesus chega a um determinado momento e que ele começa a falar da sua morte e da sua ressurreição, e a lista continua, Deus começa a fazer um convite às pessoas. Tá? E esse convite, ele vem em razão de uma simples situação, que não é tão simples assim. Vamos entender. Em cada época que nós vivemos, nós temos uma filosofia de vida, há uma sociologia instalada, há uma maneira das pessoas pensarem, e essa maneira das pessoas pensarem, na maioria das vezes, não é uma maneira em que as pessoas pensam porque elas gostariam de pensar daquela maneira, mas elas pensam daquele jeito porque elas foram levadas a pensar daquele jeito, foram levadas a agir daquele jeito. Então, naquela situação onde nós tínhamos uma escravidão, Jesus está vendo aquilo e não está satisfeito com aquela situação. Jesus está vendo aquele povo sofrer e ele não se agrada dessa situação de sofrimento. Então, seria mais ou menos como se nós usássemos o seguinte exemplo. Quando a gente pega um sapinho, coloca ele dentro de uma panela com água, vai lá, coloca o fósforo, liga o fogão e vai aumentando aos pouquinhos a temperatura, ele morre feliz lá dentro. Porque ele vai aquecendo devagar e ele não sente que a água está aumentando a temperatura e ele acaba morrendo. A Bíblia trata essa situação quando as nossas mentes estão cauterizadas. O povo estava com a mente cauterizada, achava que viver daquele jeito era maravilhoso. Mas Deus chega e olha aquela situação, Jesus chega e vê aquela situação e fala assim, espera lá, não é desse jeito que eu tenho, não é o plano da criação. Isso está totalmente fora do quê? De controle. Então Jesus faz o convite. E mais uma vez, ao fazer o convite, ele vai gerar uma situação desagradável naquela sociedade. Porque ele vai dar a oportunidade da pessoa falar, olha, eu aceito, ou eu não o quê? Eu não aceito. E nas duas maneiras, tanto a pessoa aceitando o convite de Jesus, como não aceitando o convite de Jesus, ele vai falar, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Então, ele faz este convite. E mesmo que você não queira acompanhar, Jesus vai continuar com quem? Com você. Seria mais ou menos você imaginar você ter uma empresa que está pagando para os seus funcionários R$500 e você chega e começa a pagar lá R$10.000 para cada funcionário. Você vai gerar uma confusão geral naquele lugar. E Jesus, ele chegou para mudar esses paradigmas. Então, quando ele fala, olha, tanto faz você aceitar como você não aceitar, eu vou continuar te amando. Na época, isso não era permitido. Por que não era permitido? A sociedade vivia uma situação de escravidão. E vivendo uma situação de escravidão, não era viável você ter uma outra proposta. E Jesus vem com essa proposta de mudar uma velha ordem e estabelecer uma nova ordem. Qual a nova ordem? A ordem de libertação, a ordem de amor. Tá? Então, Jesus vem mudando o velho, substituindo para o novo. E as implicações, elas são inevitáveis. As reações negativas numa situação dessa é inevitável. Então Jesus, quando fala, olha, ele não desrespeitará o sentimento de ninguém, nem deixará de lado. Mateus 12:20. Então Jesus, ele começa a agir dessa maneira. Na nossa vida, ele age desse jeito também, ainda hoje. Quando nós observamos as ondas do mar, nós percebemos que elas têm princípios. Elas vão ter dinâmica, vai ter disciplina e criatividade.
E quando Jesus começa a estabelecer o convite dele, para você se negar a si mesmo, ele está pedindo para que nós tenhamos essa dinâmica, essa disciplina e esta criatividade. Mas não é ter essa disciplina e a criatividade baseada na velha ordem que as pessoas estavam acostumadas. É você estabelecer uma disciplina na nova ordem que Deus está colocando na vida das pessoas, na vida daquela sociedade. O convite de Jesus não é impositivo, começa assim: se alguém quer. Na época, ninguém perguntava se alguém quer. Aí fora, ninguém pergunta para você se você quer. As coisas são impostas. Há um horário para você chegar no seu trabalho, há um horário para você sair, há uma série de regras. Mas Jesus vem e fala: escuta, você quer? Então, se alguém quer, tem princípio e dinâmica. A palavra de Deus. Então ele não faz um convite, ele não chega e arromba a porta. Ele vai devagarinho, pergunta: você quer? Tá? E ele está perguntando para uma sociedade, à época, que sempre viveu na escravidão. E ele está dando a possibilidade. Eu imagino aquelas pessoas que viviam daquela situação, de repente, Jesus chega e fala: olha, você tem a opção, você não é obrigado. Então há uma grande diferença. Então quando Jesus chega na vida de qualquer pessoa, ele faz isso. Se alguém quer. Então esse convite não é um convite impositivo. E aí ele fala, e faz o convite: você quer? Ele não está pedindo para você consultar o rei, o governador, não está pedindo para você consultar seu pai, sua mãe, o advogado, não está pedindo para você consultar o pastor de outra igreja, não está pedindo para você consultar ninguém. Ele está pedindo para você consultar o seu coração. Você quer? Então Jesus chega com um jeitinho. É uma decisão que também vai mexer com o indivíduo. Não é uma decisão que você vai ter que tomar a partir do ponto da opinião de outra pessoa. É a partir de você, tá? É diferente de outra pessoa decidir por você. Você tem uma decisão pessoal. A decisão é toda sua. Cabe a você aceitar. E nesse momento temos que tomar posse dos conhecimentos que não tínhamos. Tá? Então, à época, a sociedade vivia numa escravidão. E Jesus chega com uma nova maneira de pensar. E aí ele fala: olha, tem uma nova maneira de vida. Tem uma vida nova. Tem coisas que vocês não conhecem. E eu quero apresentar essas coisas para vocês. E aí, nós devemos lembrar de Lucas 3:22, que fala assim: depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu abriu, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito ouviu-se uma voz: você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. A gente tem que parar e pensar aqui. Quantas vezes as pessoas ouviram isso ao longo da vida delas, naquela época? Hoje, nesse exato momento, quantas pessoas gostariam de ouvir isso daqui? Deus está falando para mim, para você, falando o seguinte: você é meu filho amado, você quer ser meu filho? Aí ele pergunta também: você quer ser marcado pelo meu amor? Você quer ser a alegria da minha vida? São perguntas fortes. Imagina uma população que nunca havia ouvido falar nessas coisas e de repente chega uma pessoa e começa a apresentar outra maneira de pensar, outra maneira de se comportar, outra maneira de receber as coisas. A população estava acostumada a ser tratada como escravo. Tá? E Jesus chega e a primeira pergunta, ele fala assim: você quer ser escolhido? Talvez, eu não sei qual é a sua situação, o que você tem passado na tua vida, quais são os problemas, se onde você mora, onde você trabalha, as situações que você encontra, você se sente a pessoa mais desprezada, mas Deus está falando para mim e para você, e que a gente tem que lembrar disso todo dia, porque Ele falou que nós devemos nos negar todos os dias e pegar a cruz.
Então Deus fala para você o seguinte, que Ele te escolheu. Tá? E nós temos que lembrar disso todos os dias. Porque a situação que nós encontramos aí fora é a situação em que a todo momento nós somos levados a desacreditar nas pessoas, a desacreditar na nossa fé, a desacreditar naquilo que nos foi ensinado. E Deus está falando, Jesus está falando aqui, olha, quando eu fui batizado, meu pai me falou o seguinte, você quer ser meu escolhido? Então eu e você, nós devemos lembrar sempre disso, que nós somos escolhidos de Deus. Você quer ser marcado pelo meu amor? Quais são as marcas do amor de Deus que nós temos na nossa vida? Porque a população era escrava, a população ela não tinha muitos direitos. Você tinha os aspirantes ao poder, você tinha os aspirantes aos invejosos, você tinha reis, você tinha uma série de coisas. Assim como hoje nós temos uma situação instalada. Tá? Mas Deus fala, olha, eu quero te marcar com o meu amor. E essa última parte é interessantíssima e é lindo. E quando Deus fala para Jesus, né? Você é a alegria da minha vida. Sabe? E Deus chega e fala para a população, fala para mim, fala para você. Você quer ser a alegria da minha vida? Não sei se você já parou para pensar. Mas eu e você, nós somos a alegria da vida de Deus. A partir do momento que você levanta, que você está dormindo também, Deus olha para você e fala, você é minha alegria. Eu me alegro em você. Você fala, mas até quando eu faço as coisas erradas, quando você faz as coisas erradas, fora do controle, Deus está com você também. Seria como você imaginar o seguinte, Deus fala para você, vai pela estrada. E você fala, não, eu quero sair da estrada. Deus, tá bom, pode sair da estrada, mas vai doer. Aí você sai da estrada. O carro capota, você se esborracha lá embaixo, e aí você olha e fala, meu Deus, e agora? Deus desce, chega lá, fala, você está todo ferido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar curativo nisso daí, vamos enfaixar, vamos levar você para cima, vamos colocar no hospital, mas eu continuo te amando, você continua sendo a alegria da minha vida. Eu não sei se você tem se autoflagelado, não sei se você tem se autodebatido nas suas situações interiores, mas é assim que Deus nos vê. Ele nos vê como alegria da vida dele. Tá? Então não deixa que o inimigo venha soprar no teu ouvido, dizer coisas que Deus não falou para você. Porque nós somos tudo isso daqui. E ao estar essa condição de discípulo que Deus nos coloca, ela vai causar uma decisão. Ali em cima não está errado não, tá? Quando fala decisão, é que realmente quando você toma a decisão de estar andando com Jesus, você vai ter que fazer várias cisões. Quais são as cisões que vão acontecer? A cisão pode ser na sua família, a cisão pode ser lá no seu trabalho, pode ser no seu grupo de amigos, pode ser lá no seu namoro, pode ser em vários lugares. Porque Jesus está fazendo esse convite e fala, agora você vem e vem conhecer novas coisas. Eu quero que você venha conhecer uma coisa que você não conhece. Tá? Só isso daqui que nós vimos anteriormente, que nós somos escolhidos, amados, já seria o suficiente. Mas Jesus fala para aquele que quer andar no caminho do discípulo e ser disciplinado. Ele fala, olha, tem mais coisa, não parou por aqui. Se você está achando que é só isso, você já está gostando só disso daqui, não, tem muito mais. E o muito mais que Deus fala é justamente o que está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Tá? Que quando nós nos tornamos discípulos, estamos no caminho, o que ocorre? Nós vamos desenvolver novas potencialidades. Porque antes, quando a cegueira espiritual estava tomando conta de nós, e as situações, às vezes, da nossa vida, nos levam a fraquejar, nós esquecemos dessas potencialidades que Deus colocou dentro do nosso coração. Pode ser no seu casamento, pode ser lá no seu serviço, pode ser no dia a dia, você pode ser uma doença que te
que você contraiu, pode ser qualquer coisa. E nós temos essa tendência a dar uma fraquejada. Mas Deus fala, pera lá, dentro de você tem potencialidades que você jamais imaginou que elas existem, mas elas estão lá. O mundo não quer que você veja isso daí, mas eu estou falando para você que ela existe, que elas existem. Você é mais do que vencedor. Quando o pastor Júlio pregou na semana passada que as bênçãos estão por aí e nós simplesmente não usufruímos dessa bênção porque nós não as tocamos, é porque nossos olhos estão vendados e nós não estamos sabendo ver no mundo espiritual onde é que essas coisas estão. E é justamente aqui em Coríntios ele deixa bem claro. E aí fala assim, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa, tá? Conselhos sábios, entendimento claro, confiança sincera, cura de enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espírito, línguas, interpretações de línguas. Então só aquela primeira parte, quando Deus fala que nós somos amados, que nós somos filhos, que temos as marcas do amor, elas já não são promessas maravilhosas. E agora aqui ele fala o seguinte, todos ganham. Se você frequenta a igreja já há muitos anos, fala, eu não faço nada na igreja. Não, tem alguma coisa errada, porque aqui está dizendo o seguinte, que todos ganham. Todos são beneficiados, ninguém é excluído. Essa é a grande marca do ministério de Jesus, porque ele chega chutando o balde. Me perdoa a expressão da palavra, mas ele chega arrombando as portas do inferno. Aquela pessoa que não tinha voz, ela passa a ter voz. Aquela pessoa que não tinha liberdade, ela passa a ter liberdade. Aquela pessoa que se sentia excluída, ela é incluída dentro do corpo. Ela não é deixada fora. Não é igual a você fazer parte de um clube onde só entram aqueles que têm um determinado poder social. Não. E Jesus chega e começa a mudar. É esse tipo de ordem que ele está mudando. E não é diferente hoje. Então, quando nós estamos acompanhando uma pessoa que aceitou a palavra, que ela começa a ter dificuldades, é justamente esse tipo de enfrentamento que nós estamos tendo. Nós estamos lutando contra uma ordem estabelecida de pensar, de agir, e quando essas coisas libertadoras começam a entrar na vida das pessoas, é que o mundo se levanta contra a igreja. Sempre foi assim, é assim e sempre será desse jeito. Quem é da educação, tem a professora ali também, né, que trabalha. Nos últimos anos, nós nunca tivemos tantas decisões contrárias ao povo cristão como nós estamos tendo agora. Quando eu falei que em cada época há uma maneira de se pensar, de se agir e das pessoas acharem tudo normal, hoje nós temos uma coisa que nas escolas, distribui-se em algumas escolas de alguns estados, distribui-se algumas cartilhas onde se diz o seguinte, não, o diabo é um cara bacaninha, ele é legal, ele não é tão mal assim, sabe? Então o que é isso? É fazer a cabeça da população, é fazer a cabeça da criança, para você ter um adulto com outra ideia. E Jesus, à época, ele estava mudando esse tipo de situação. Então, naquela época também, nós já tínhamos esse tipo de situação. Hoje nós temos também. E quando Jesus chega e fala, olha, eu quero mudar isso,
Porque eu tenho um novo paradigma para ser colocado, eu tenho uma nova maneira, eu tenho uma nova cultura para a população, para o meu povo. É claro que nós vamos ter várias retaliações, ainda mais quando o mundo é tão individualista, e aqui em Coríntios fala o seguinte: não, ninguém vai ficar de fora, todos vão ganhar. A sociedade que nós vivemos não é assim. A sociedade que nós vivemos é olho por olho, dente por dente. Então, se você chegar lá aos 49 anos, né, agora mudou a lei da aposentadoria, talvez nós estejamos aposentando aí com 120 anos, né, quem conseguir chegar até lá, né, mas é mais ou menos nesse sentido. O ser humano não tem valor nenhum. E Jesus chega mudando isso, e ele muda até hoje. Tá? Então, todos são beneficiados. Tá? Quando todos são beneficiados, aqui significa o seguinte, que o evangelho é loucura. Jesus vai falar o seguinte: ó, você que ganhou 1 milhão, você vai ocupar 1 milhão? Não, você não vai ocupar 1 milhão, só 100. Então você faz o seguinte, você pega os outros 900 mil e distribui para aqueles que necessitam. Ah, você feriu teu irmão? Você magoou tua esposa? Chega lá, conversa com ela, pede perdão. Ah, eu estou num mau relacionamento com meu filho. Tá bom, você é o pai, você é o adulto da relação, chega lá e estabeleça uma relação de amizade com teu filho. Fala quem você é, conversa com ele. É isso que Jesus está falando. Mas no mundo onde você tem a questão do egoísmo, isso não cabe. Mas no mundo, no nosso mundo aqui, na nossa comunidade, na nossa maneira de pensar, que nós seguimos a palavra, isso cabe. E quando nós ensinamos isso para as pessoas, que há uma nova maneira de viver, é quando eu falei anteriormente que tem as cisões. E as cisões, elas são inevitáveis. Tá? E a própria palavra fala, tá bom, o irmão se converteu na igreja, e agora? Como que vai ficar com a família? Eu morei 10 anos em São Paulo. Nunca me faltou uma mãe, nunca me faltou um pai, nunca me faltou uma casa para almoçar, nunca me faltou absolutamente nada. Deus multiplica tudo isso na sua vida. Não tenha medo, eu não sei qual é a situação que você passa, mas tenha certeza de uma coisa: Deus supre todas as nossas necessidades. Porque Ele fala, olha, Ele não está prometendo riqueza para você, Ele está prometendo o seguinte, que Ele vai te dar uma nova maneira de você pensar, uma nova maneira de você agir. Isso vai abrir a sua visão, vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua maneira de como pensar, de como enxergar as situações e de como lidar com aquelas situações. Quando nós pegamos a Bíblia e começamos a comparar o que está escrito no jornal de hoje que você assistiu, vai para a Bíblia. Aqui você consegue encontrar respostas. Quer dizer que quando Jesus ele escreve, quando as pessoas foram inspiradas para escrever a palavra, elas já sabiam o que ia acontecer hoje? Deus sabia o que iria acontecer. Então, nós devemos estar interpretando o mundo que nós vivemos hoje na palavra. Não é interpretando segundo os nossos medos, segundo aquilo que querem que nós pensemos, mas é segundo o que a palavra fala. Certo, amados? E quando ele fala assim, todo tipo de dom é distribuído. Não existe ninguém que fala assim, possa falar, eu não tenho nenhum dom. Alguma coisa você sabe fazer, meu amado. E se você não sabe fazer alguma coisa, Deus vai te capacitar, vai lhe abrir os olhos e vai colocar você para fazer. Não se sinta para baixo. Isso não é coisa que vem de Deus. Isso é coisa que vem de outro lugar e você sabe muito bem de onde vem isso daí. Então, é algo que nós temos. E esses dons, na última parte fala assim, todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe, o que e como. É na caminhada, é no caminho com Jesus, é no caminho, é no discipulado, é andando com Jesus que nós vamos receber isso. É andando com Jesus que nós vamos estar sendo capacitados. É andando com Jesus que nós vamos estar recebendo todo tipo de capacitação. E a última frase que eu coloquei ali, é no caminho com Jesus que os milagres e as capacitações divinas acontecem.
Quando fala de capacidade, tem muita gente falando, não sou incapacitado, mas nós estamos falando o seguinte, no versículo aqui, falou que os dons vêm de Deus e Ele capacita um a um e Ele dá a quem quer. Então, milagre, nós estamos acostumados a querer relacionar milagre só quando Deus estabelece uma cura grandiosa. O milagre de você levantar todos os dias e abrir os olhos, ver teus filhos, isso já é um grande milagre. O milagre de você poder respirar já é uma grande coisa. A possibilidade que você tem de se levantar, ir até o seu carro, ir até o teu trabalho, já é uma coisa grandiosa. A possibilidade que você tem de estar todos os dias reunidos lá na sua escola, onde você estuda, ou em qualquer outro lugar, isso já é um milagre grandioso. Talvez você fale assim, eu não faço a diferença na vida de ninguém, engano seu. Talvez você fale uma coisa que para você é tão corriqueira, mas na vida daquela pessoa que ouviu o que você falou, aquilo foi fantástico. Então não se engane, quando esse milagre é o milagre de estarmos vivos, é o milagre de nós podermos estar professando o nome do Senhor, é o milagre de nós estarmos aqui nesse exato momento, isso é um grande milagre. Então nós devemos, no caminho, perceber, dar valor às pequenas coisas e começar na caminhada a ter um crescimento com Jesus. Nessa noite eu gostaria que você parasse um pouquinho e fizesse uma reflexão nos seguintes pontos, né? Como que você está se sentindo em relação, no seu caminho com Jesus, como é que você está se sentindo? Você se sente como filho de Deus? Você sente-se amado por Deus? Você se sente querido por Deus? Como que você tem se sentido no caminho em relação a Jesus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com Ele?